Olá, galera vascaína, olá, gigante vascaína, esse é o canal Vasco é Gigante, trazendo informações do nosso clube querido e amado Vasco da Gama. Galera, neste boletim de informações, no segundo boletim de informações, vamos falar sobre o julgamento da quinta-feira, dia 30, que o Vasco vai ter o Vasco, o STJD notificou o Vasco e o Thiago Mendes, no jogo contra o Corinthians, no final de semana. Vamos falar também, pessoal, sobre contratações. Vamos falar também, pessoal, sobre a comissão técnica do Vasco, que está trabalhando em silêncio para a contratação de jogador. Vamos falar sobre o jogo de amanhã, às 19 horas, no São Januário, pela terceira rodada, da fase de grupo da Sul-Americana. Mas antes, pessoal, peço a sua ajuda, a sua colaboração, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que a plataforma reconheça o meu trabalho e divulgue aí para mais vascaínos espalhados por todo o Brasil, galera. Peço também a sua ajuda, você que não é inscrito, que se inscreva, deixe seu like, o seu joinha, e aí você está ajudando aí o canal Vasco é Gigante e ajudando um vascaíno. Galera, vamos falar sobre o julgamento, que vai acontecer agora, dia 30, de Thiago Mendes, por ter reclamado da arbitragem. O Vasco no primeiro tempo, só no primeiro tempo, o Vasco levou 3 cartões amarelos. 3 cartões amarelos. Um, Thiago Mendes recebeu um cartão, o Teixeira outro, e o Cauã Barros recebeu outro cartão, cara. Então, além dos cartões, teve aquela entrada maldosa que o jogador do Corinthians deu em Thiago Mendes, que quase quebrava a perna do jogador. Cara, aquilo ali foi uma maldade sem tamanho. Não precisava o cara fazer aquilo ali. E também o Vasco será julgado também por atrasar a partida na volta do segundo tempo. É muita sacanagem, cara. O cara quase quebrava as pernas do Thiago Mendes, cara. O Vasco, só no primeiro tempo, recebeu 3 cartões amarelos. O jogador vai reclamar, porque o Corinthians bateu muito mesmo. E o Corinthians, cara, não recebeu cartão ali, só o Vasco recebeu 3 cartões no primeiro tempo, só no primeiro tempo. E aí o STJD vai processar o jogador por isso, vai punir o jogador por isso. Aí a punição pode ser uma multa, pode ser um jogo, 2 jogos. Vamos ver como é que vai ficar essa punição do Thiago Mendes. E o Vasco também será punido. O Vasco também será punido porque atrasou a comissão de arbitragem, achou que o Vasco atrasou, e atrasou o jogo na volta do segundo tempo e achou que isso atrapalhou a partida. Então, vai ser também julgado agora, no dia 30. Cara, tudo para ferrar com o Vasco, bicho. Eu acho que, sei lá, o STJD, clubes grandes aí, quer ferrar com o Vasco de toda maneira. Já não basta, cara. O Vasco está sendo prejudicado no início desse ano, nessa temporada, ali contra o Cruzeiro, que o árbitro deixou de dar 2 pênaltis para o Vasco. O Pedrinho foi reclamar, levou um gancho aí de 15 dias. O Renato Gaúcho não viajou ali para a Argentina, para Buenos Aires, para a primeira partida da Sul-Americana. Foi punido, pegou 3 jogos. Cara, agora vem essa punição. Agora aí teve o jogo do Botafogo, que a comissão de arbitragem achou que a torcida jogando sinalizadores, achou que tinha atrapalhado o jogo, porque pegou na câmera do VAR. Foi punido. Essa não acharam por bem, eu acho, para dar uma amenizada, porque amenizou para o Corinthians também, aí tiraram, não deu nada. E agora, esse aí, o Thiago Mendes, agora a instituição Vasco da Gama também, rapaz, é muita sacanagem, velho. É para prejudicar a instituição Vasco da Gama, os jogadores. E, cara, vai ser dia 30 agora o julgamento. Galera, o Vasco está interessado em um jogador argentino de 28 anos. É o Juan Bruneta, um jogador de meia, que o Vasco está precisando. O Vasco já vem sondando esse jogador desde o ano passado, mas não conseguiu. Agora é um jogador de meia que tem boa visão de jogo, um passe vertical para quebrar as linhas. O jogador tem dribles curtos. O jogador atua atualmente
no Tigres do México, e o Vasco está sondando esse jogador, que já vinha sondando há muito tempo, né? E agora voltou a sondar o jogador de novo, um grande jogador novo, jogador que foi destaque lá no campeonato de 2025, de 14 assistências, em 23 jogos fez 11 gols, quer dizer, é um jogador bom, jogador muito rápido, habilidoso, bastante habilidoso, e o Vasco está de olho nesse jogador de meio, uma posição, uma das posições que o Vasco precisa muito. E também, galera, a comissão, né, a comissão do Vasco trabalha em silêncio nos bastidores de São Januário para qualificar o seu elenco principal na próxima janela do meio do ano, que abrirá agora no dia 20 de julho. O Vasco, vendo as cobranças de Renato Gaúcho falou que o Vasco precisa de mais ou menos de 6 a 8 jogadores, mas que se chegasse 4 agora na janela do meio do ano, já dava para dar, né, um andamento, cara, porque o Renato Gaúcho já pontificou aí as posições que precisa. O Vasco precisa de um meia ali, o Vasco está precisando ali de um volante muito bom ali. O Vasco está precisando de um ponta-direita, que o Renato Gaúcho está tendo dor de cabeça para armar a ponta-direita ali no ataque. O Vasco está precisando de um zagueiro, um atacante, né, um centroavante ali, que o Vasco está tendo dificuldade aí, que não está fazendo gol. O Vasco, cara, levou 21 gols, né, nessa temporada, fez 20 e levou 21. Muito gol levado também, mas você vê vários jogos, o Vasco só fez 20 gols, está deixando a desejar o ataque e o setor defensivo. Então, Renato Gaúcho vem cobrando a diretoria está trabalhando ali em silêncio, podemos ter surpresa aí, essa contratação. O Vasco tem que antecipar, como eu falei no vídeo passado, está aí Cebolinha, está aí o Hulk, né, que não vão renovar com o seu clube, né? O Hulk não vai renovar com o Atlético Mineiro, está aí disponível no mercado. Se o Vasco quiser um jogador de qualidade, está aí o Hulk à disposição. Tem o Cebolinha também, que já deu andamento aí no processo da sua rescisão de contrato. O Flamengo não vai renovar mais com o Cebolinha. O Cebolinha, agora, ontem mesmo, saiu informação que ele já está trabalhando a rescisão do contrato dele e está livre no mercado para negociar, cara. Tanto ele como o Hulk. O Vasco sondou o Cebolinha desde o início do ano. Tá aí, é o momento agora do Vasco, cara, contratar esses jogadores. E os jogadores vêm de graça, cara. Vem de graça. O Vasco sondou o Barbosa, mas o Barbosa está em negociação com o Palmeiras. Talvez o jogador já vá para o Palmeiras agora, em junho. O Palmeiras vai dar 20 milhões aí, as informações são essas. O Botafogo está numa crise braba aí, né? Até o John Tex foi afastado da SAF do Vasco, então com certeza ele vai aceitar esse dinheiro, essa grana aí, 20 milhões para o jogador já esse ano jogar no Palmeiras. O Gregory está sendo também, o Cruzeiro está de olho no Gregory, né? O Cruzeiro é um grande clube, um grande investimento, tem um grande investimento, e quem sabe aí, cara, é um grande clube, uma grande estrutura, e esses clubes estão se estruturando e o Vasco tem que ficar esperto, cara, e tem que cair em campo aí, trazer jogador para o Vasco, porque o Vasco não pode chegar, depois da temporada, o Vasco continuar com esses jogadores que tá, uns jogadores que não se esforçam, cara. Tem jogadores aí, como o Thiago Mendes, esforçado, o Andrés Gomes, a gente vê que esses caras dão o sangue em campo, mas enquanto tem outros aí, cara, que cara, não sei por que tá no Vasco. E o Vasco tá sondou, agora vamos ver se vai contratar, né? Sondar é uma coisa, contratar é outra. Mas como as informações falam aí que o Vasco está em silêncio, trabalhando em silêncio, vamos ver como é que vai ficar essa janela de meio do ano. Que o Vasco precisa trazer jogador, cara, precisa trazer um zagueiro, precisa trazer um volante, precisa trazer um volante ali que joga com a 8 ou com a 5, precisa trazer um meia ali, um 10.
e nós não temos 10, tem o Roja, mas fica no banco, eu nunca vi 10, jogador de camisa 10, que é importante ali na armação, ficar no banco. Precisa um lateral direito, que está tendo trabalho ali, o Renato Gaúcho, no lateral direito, tem o Nuno Moreira não é mais aquele jogador, tem o Watson, o Renato Gaúcho não está dando chance, tem o Inestrosa, que esse não sabe para que veio, né? É tirar esses caras aí que não querem jogar, bicho, e contratar jogadores mesmo, um jogador que venha para usar a camisa, venha para ser titular, foi o que o Renato falou, quer jogador no meio do ano que venha para ser titular, pelo menos 4 ou 5 jogadores que cheguem para ser titular e dar resultado nas partidas, cara. É isso aí, o Vasco não pode dar bobeira, o Vasco tem que trazer jogador, que eu estou vendo aí, pelo Cruzeiro, Palmeiras aí, se estruturando aí, e trazendo jogador que o Vasco está de olho. Vamos ver isso aí. Galera, vamos falar no jogo de amanhã, né, às 19 horas. Transmissão pela Power Mode. O Renato Gaúcho não vai estar à beira de campo porque pegou um gancho aí de 3 jogos. Né? O JP também não vai estar em campo, não vai poder jogar porque também foi expulso contra o Audax Italiano na segunda rodada. Então, amanhã o Vasco enfrentará o Olímpia pela terceira rodada da fase de grupo da Sul-Americana. O Vasco precisa ganhar esse jogo. O Vasco é em último, a colocação só tem um ponto. E, cara, num grupo como esse, fraco como esse, o Vasco não é clube para estar ali em último colocado com um ponto, cara. Mesmo que o Vasco não dê importância sul-americana, mas o Vasco tem que disputar o campeonato. A Sul-Americana dá 100 milhões de reais, cara. E o Vasco precisa de grana. Então o Vasco, cara, entrar numa competição para ser chacota lá, um time grande como o Vasco da Gama, um ponto num grupo fácil desse, que tem o Audax italiano do Chile, que tem o Barraca Central da Argentina, que tem o Olímpia, que é o time mais ou menos, mas não é essa coisa, esse bicho papão. O Vasco tem condições de amanhã dar uma goleada nesse time aí, mesmo com as reservas, porque os nossos reservas são jogadores bons. Né? Então, o Renato Gaúcho não vai participar, mas já treinou ontem, está treinando com a equipe titular para enfrentar o Flamengo, domingo, e também está treinando os jogadores que vai participar do time alternativo que vai participar amanhã do jogo, que pode ser o Fusato, Cuesta, Lucas Oliveira, né? Puma, Rodrigo na lateral direita, Piton na lateral esquerda, Hugo Moura ali na volância, o Wallace Falcão, tem o Matheus França, Nuno Moreira, o Spinelli, que não está sendo no banco, o Spinelli pode entrar como o centroavante ali, tem também o Marino Inestrosa, né? São esses jogadores, o Atos, que ele pode usar, que o Atos não está usando como reserva, então jogadores bons, cara, dá para ganhar muito bem ali do Olímpia, passar o ser o primeiro do grupo, porque se o Vasco ganhar ali do Olímpia mais ou menos 2-0, ele tem um 3-0 ou 2-0, ele vai passar ser o primeiro do grupo, né? O que não pode é perder, cara, não empatar, porque se perder tá fora, empatar também fica fora, não fica bem ali, mas se perder tá fora da Sul-Americana, porque aí, cara, fica com um ponto e não vai ter futuro na Sul-Americana. Então o Vasco precisa ganhar. Aí tem o outro resultado que vai jogar o Audax italiano contra o Barraca Central. Se empatar, o Vasco fica como primeiro do grupo. Né? Se o Audax italiano ganhar ou o Barracas ganhar, o Vasco vai ficar como segundo do grupo. Mas é isso aí, o Vasco tem que ganhar amanhã, pelo menos vai com moral para cima do Flamengo, mesmo que seja um time alternativo. Nosso time alternativo é muito bom e precisa da vitória Vasco para tirar, cara, esse clima que já está começando, está ficando muito bom, a torcida está meia chateada com o resultado, o Vasco jogar com 60 minutos com um jogador a mais e, cara, perder para o Corinthians, né, que já vinha esperando, era uma expectativa de ganhar do Corinthians, né, além do mais, perder para o Corinthians com um jogador a mais. Isso ficou um clima não muito bom, né, na torcida e até no elenco também, e quando o elenco desceu para o campo, eles
Eles conversaram lá muito, ficaram chateados porque perdeu o jogo, principalmente com um jogador a mais, jogando com um jogador a mais. Galera, por enquanto é só. O jogo amanhã é às 7 horas, né? Às 19 horas. A terceira rodada, né, da fase de grupo da Sul-Americana será transmitida pela Paramount, né? E aí, galera, vamos torcer. Vasco é para quem acredita. Eu sempre acredito no meu clube de coração. E é isso aí, galera. Vamos para frente, Vasco. Tchau.